O grupo de pessoas subiu cada vez mais, e o líder gritou para os outros que faltava pouco tempo, então eles precisavam se esforçar mais para alcançar seu objetivo. E então um homem com bandeira vermelha, o que significa que era ele quem liderava todo mundo, começou a dizer para um cara se levantar mais rápido e não ficar para trás, porque em lugares tão remotos as pessoas devem sempre ficar juntas para sua própria segurança. Ficou claro quão difícil foi para esse cara, pois nem todos conseguem subir ao topo da montanha, pois todas as pessoas possuem capacidades físicas diferentes, então é preciso avaliar com sobriedade sua força. O jovem explicou que estava tentando, mas se a preparação não for suficiente, então o esforço por si só não levará você longe, então por mais que tentasse, ele não conseguia alcançar os outros. As criancinhas, por sua vez, zombavam do herói, dizendo que este era o adulto mais fraco que já haviam visto, pois mesmo sendo mais novos, não pareciam nem um pouco cansados, mas, pelo contrário, cheios de força e vontade de seguir em frente. Então o homem virou-se para esse cara, chamando de senhor escritor, e depois perguntou por quê. Ele não aguentava, porque até as meninas do ensino fundamental estavam bem, ao contrário do jovem. Em seguida, o escritor explicou que por causa de sua profissão leva um estilo de vida sedentário, preferindo ficar em casa a praticar algum esporte, por isso se cansou tão rapidamente, pois não estava acostumado a praticar atividades físicas. O herói lembrou como se sentia confortável em casa, onde não precisava se esforçar, mas podia apenas deitar em uma cama macia e jogar sem gastar muita força e energia. Acontece que o jovem estava feliz por ficar deitado sob o ar-condicionado de sua casa, com todas as condições de vida, mas aconteceu que seu editor arrastou o escritor para as montanhas, o que o próprio herói não gostou muito. O jovem já sonhava em punir o editor por tal ato, e a punição era que o escritor obrigasse a reler seus rascunhos, o que parecia uma excelente vingança. E então o bastão, que servia de único suporte para o jovem ajudá-lo a se mover, de repente estalou com um som característico, o que era uma situação imprevista, porque o cara acreditava demais nele para pensar que poderia quebrar. E pelo fato do jovem direcionar todo o seu peso para o seu apoio, assim que este desapareceu. O que é lógico, ele próprio não conseguiu ficar de pé, começando a cair. O cara percebeu tarde demais em que situação estava, então só teve tempo de ficar com o medo da queda, mas era muito difícil fazer qualquer coisa no momento. O escritor nunca encontrou outro apoio, pois havia inadmissivelmente pouco tempo para isso. Então, sem fazer nada, o jovem não conseguiu se salvar, então começou a cair de uma grande altura. Então pensou que, muito provavelmente, isso é como chegará o seu fim. O jovem estendeu a mão na esperança de que ainda houvesse uma chance de agarrar alguma coisa, mas ainda entendia que não poderia escapar, não importa o que fizesse. Ele estava à beira da morte. Como costumam dizer, toda a sua vida passou diante de seus olhos, obrigando a pensar no que estava gastando a vida, que ia dada a todos sozinhos. Naquele momento, o escritor percebeu que em vez de sonhar com o poder em outro mundo, deveria ter olhado a vida de forma mais realista, pois nem todos conseguem tirar os óculos cor-de-rosa, mas mais cedo ou mais tarde ainda estarão destinados a apanhar. O herói percebeu que deveria ter uma abordagem mais responsável em sua vida e não se distrair com todo tipo de bobagem enquanto trabalhava, mas, infelizmente, percebeu isso tarde demais. Ninguém tentou ajudar o jovem e provavelmente teria sido muito difícil salvá-lo. Então, ele ainda começou a cair de uma montanha alta, sem saber aonde isso levaria. O jovem teve que cair por muito tempo, pois estava longe do chão, e agora caia no desconhecido, sem certeza de que conseguiria sobreviver. Quando o herói caiu do penhasco, ele conseguiu abrir os olhos e então percebeu que havia sobrevivido a uma queda tão terrível, o que foi um verdadeiro milagre. Então o jovem percebeu que não havia caído apenas porque alguém conseguiu amarrar suas mãos com uma corda com uma forte, e não estava claro quem fez isso e por quê. Enquanto o cara se recuperava do despertar, de repente sentiu algo cair em sua testa. Então decidiu rastrear de onde veio essa gota. Depois de reunir suas forças, o herói ergueu os olhos e então viu algo que o surpreendeu muito. Por isso foi surpreendente como ele não havia percebido isso antes. E o jovem notou uma garota que estava babando nele, e por isso algo pingou no homem, pois o estranho estava praticamente pendurado em cima dele. A menina estava vestida de forma muito estranha, com algo parecido com a pele de um tigre. E suas roupas não se pareciam com as que as pessoas comuns usam,
pois eram desleixadas e muito reveladoras. O herói tentou se assegurar de que ela também era um ser humano, assim como ele, para não comê-lo, mas ele não conseguia acreditar nessas palavras, então estava ficando cada vez mais difícil se controlar e não gritar. Então o estranho começou a falar em sua própria língua, o que era incompreensível para o escritor. Então ele não tinha ideia do que a garota estava dizendo sobre o quão macia era sua carne. Embora o cara esperasse que não comessem, a selvagem, por sua vez, pensava em como seria gostoso quando ela fritasse esse homem, imaginando como a carne ficaria suculenta se fosse cozida corretamente. O escritor não entendeu do que a garota estava falando, mas ainda adivinhou que isso não iria acabar bem, pois parecia que logo viraria um bife. O herói começou a pensar que, aparentemente, os céus queriam que ele sofresse mais, e, portanto, ele não poderia simplesmente morrer ao cair de um penhasco, e agora provavelmente será comido. A estranha já havia desembainhado a espada e com um sorriso faminto começou a se aproximar cada vez mais do jovem, continuando a babar, e agora o cara já vê a arma quase diante dos olhos, percebendo que dessa vez com certeza não vai conseguir escapar, pois é difícil chegar a um acordo com quem vai te comer. Então descobriu-se que a estranha queria usar a lâmina não para cortar o herói, mas a corda com a qual suas mãos estavam amarradas, e ela fez isso para libertá-lo, não para matá-lo. Esse ato surpreendeu muito o escritor, que já pensava que o fim havia chegado para ele, e se despediu mentalmente de sua vida, pois tinha certeza de que com certeza seria morto e comido em breve. Então a desconhecida disse que, embora estivesse com muita fome, mesmo nesse caso ela não ia comer pessoa. Quando o herói percebeu que não iriam comê-lo, finalmente decidiu olhar para o estranho, que recentemente o assustara. E só então percebeu que a menina não era uma pessoa simples, pois suas orelhas eram mais parecidas com as de um gato ou outro animal do que com as de um humano. Então o homem percebeu que a estranha não só tinha orelhas incomuns, mas o que também era surpreendente era que ela tinha rabo. Embora a heroína se parecesse com uma pessoa, falasse e andasse sobre duas pernas, mas, no fim das contas, ela não era uma pessoa. Então o jovem pensou que, por ter visto tal criatura, provavelmente se encontraria em outro mundo, pois não poderia haver outras opções para os acontecimentos. O jovem começou a pensar que por ser escritor, então, a princípio, ele não vê nada de estranho no que está acontecendo, mas ficou indignado com o fato de existirem centenas de maneiras interessantes de morrer, e pegou a gravidade. Com isso, o herói decidiu que precisava se recompor e descobrir mais sobre esse lugar, pois qualquer informação agora seria muito importante para ter mais chances de sobreviver neste mundo desconhecido. Em primeiro lugar, o homem olhou em volta, tentando entender onde estava agora, pois se perguntava onde o destino o havia levado. O herói não gostou muito do interior da sala, concluindo que o local em que se encontrava naquele momento não era muito bom. O escritor estava acostumado com sua casa aconchegante e com todas as comodidades, então o que o cercava naquele momento parecia pouco prático e antiquado. Tendo conseguido se levantar, o herói percebeu a luz que saía da saída, então o cara começou a caminhar em direção a essa luz. Como resultado, o jovem decidiu olhar para fora para avaliar a situação e entender como é um mundo para o qual foi trazido de forma tão inesperada. O que o cara viu surpreendeu muito, pois a primeira coisa que chamou sua atenção foram duas criaturas correndo que pareciam uma raposa e um pássaro, que pareciam estar brincando de pega-pega. Mais tarde ele prestou atenção a outras criaturas que andavam com lanças e usavam pelos de animais. Foi então que o personagem principal percebeu que se encontrava em uma sociedade primitiva, o que ficava evidente em suas roupas, comportamento e moradia. Então alguém próximo começou a dizer alguma coisa, mas o jovem não entendeu uma palavra de tudo o que ouviu. Automaticamente, o escritor se virou em busca da origem do barulho, e o que viu assustou um pouco. Afinal, ele viu um homem alto que perguntou o nome do herói, de onde ele seria e por quê. Veio para a aldeia de Yanon, mas o jovem, claro, não entendia o que queriam dele. Depois disso, a menina voltou-se para esse homem, chamando de pai, e ele a evaporou, dizendo que na frente de estranhos ela deveria chamá-lo de capitão. Aí a heroína disse tudo bem, e depois chamou o homem de papai novamente, o que o deixou um pouco irritado, porque não estavam ouvindo. Enquanto pai e filha se comunicavam, o herói ficou enraizado no local, porque para ele
Essa linguagem era desconhecida, então ele simplesmente não sabia o que fazer e o que estava acontecendo. Portanto, o jovem ainda pairava em seus pensamentos, pensando que realmente se encontrava em uma sociedade primitiva, o que era algo inimaginável. O estranho, entretanto, perguntou ao capitão por que esse homem estava calado, e então concluiu que foi o pai dela quem o assustou, ao que o próprio homem respondeu que como esse cara é gentil e sutil, então provavelmente ele é de uma grande aldeia. Depois disso, o capitão acrescentou que o xamã quer dar uma olhada no hóspede de sua aldeia, então eles precisam levar o herói até ele. Enquanto os heróis caminhavam, o escritor atraiu todos os olhares para si, pois era diferente dos demais, o que chamava a atenção, como costuma acontecer, e o jovem ficava pensando para onde havia sido levado, pois em seu mundo não poderia existir nada parecido. Para onde quer que olhasse, havia rabos e chifres por toda parte. As criaturas, por sua vez, ficaram surpresas com o fato de o herói não ter asas, nem chifres, nem cauda, e que a carne era tão macia, sem um único músculo, então ele definitivamente não parecia um lutador. As habitações desta aldeia pareciam muito primitivas, pelo que só por elas se poderia dizer que o escritor se encontrava numa sociedade primitiva, e esta sociedade definitivamente não estava na terra natal do herói, mas como ele é um escritor, não foi tão difícil para ele aceitar o renascimento e, embora cair de um penhasco fosse um método chato, era bastante raro. A questão permaneceu, o que o jovem deveria fazer a seguir, e então ele decidiu que o principal era não entrar em pânico e observar tudo com atenção, porque definitivamente não conseguiria escapar. O herói também lembrou que havia ossos de animais por toda parte, mas não havia ossos humanos ali, o que não pôde deixar de se alegrar. E as criaturas que vivem neste lugar olharam para o cara, mas provavelmente por motivos científicos e não gastronômicos, e até o deixaram dormir, o que significa que definitivamente não são canibais, então nada de ruim acontecerá ao herói. Então o comandante disse algo ao jovem, porém, o jovem mais uma vez não entendeu nada, pois essa língua não lhe era familiar. Ficou claro que o herói não entendia nada, mas os demais ainda não perceberam que era inútil tentar falar com ele. Ignorando a expressão incompreensível no rosto do rapaz, o homem continuou a dizer alguma coisa, confiante de que foi compreendido. O herói começou a agitar os braços para mostrar pela aparência que não entendia uma palavra. Então o homem parou de tentar explicar tudo ao escritor em palavras e simplesmente apontou a mão em uma determinada direção. Acontece que o homem apontou para uma casa que era a maior e mais bonita de todo o povoado. Então era possível adivinhar que ali morava alguém de posição elevada. E então descobrimos que lá mora um xamã que não vai durar muito, e por isso ele quer encontrar um novo xamã para as criaturas, mas todos da tribo já tentaram passar no teste, mas ninguém tem talento para magia. Portanto, as criaturas não sabiam o que fazer a seguir, pois se não encontrassem um novo xamã, a tribo morreria, e então se lembraram que daqueles que não foram testados para magia, restava apenas um estranho, a quem as criaturas encontrado há 3 dias. Portanto, o xamã ordenou que lhe trouxessem um jovem para que lhe tentasse, pois não havia outras opções, então o escritor era a única chance de salvar a tribo. Foi por causa desse teste que o herói foi levado ao xamã para que ele também pudesse passar no teste da magia. Quando o herói entrou na residência, ele notou um homem sentado no meio, e os outros estavam ao seu redor. Então o escritor adivinhou que esse homem provavelmente era seu líder. O xamã começou a acenar com a mão para o jovem, e ele, por sua vez, ficou surpreso ao ver que o líder o chamava, querendo que o escritor subisse. Então o jovem começou a se aproximar timidamente do homem, que continuou a chamá-lo, embora o rapaz não soubesse por que estava recebendo tanta atenção. O herói começou a pensar que o velho parecia fraco, e se algo desse errado, ele simplesmente o faria como refém para se salvar, pois sabia para que propósito estava sendo chamado. O escritor aproximou-se lentamente do xamã, sem saber o que aconteceria a seguir, e por isso estava nervoso, pronto para atacar a qualquer momento. O velho sentou-se com os olhos fechados e não disse uma palavra, fazendo com que o jovem se preocupasse ainda mais com a sua inação, pois o desconhecido é sempre assustador. Então o xamã abriu de repente os olhos, e o surpreendente foi que uma fraca luz azul emanava deles, iluminando assim cada ruga do idoso. Essa luz capturou o escritor, e aconteceu tão rápida e inesperadamente que o jovem nem sequer
Executou seu plano de atacar o velho caso algo acontecesse.